Deus é bom, amém? Quem está feliz aqui, diga amém. Se você estiver triste, você está andando com o Senhor errado, irmão. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluias. Na quarta-feira, quem estava aqui na quarta-feira? Assim, eu me sinto bem à vontade hoje para falar com você. Na quarta-feira, assim, nós não podemos ser crentes sensitivos. Pastor, o que é isso? É um crente que anda por sensações. Mas Deus é bondoso, misericordioso conosco, e às vezes Ele olha para a gente e fala assim: tadinho, esse coitado desse meu filho é tão incrédulo, eu vou deixar ele sentir um negocinho ali só para ele saber que eu estou com ele. Mas não dependa de você ter que sentir algo para crer que o Senhor está com você. Por que eu estou falando isso? Na quarta-feira, irmão, durante toda a palavra, eu tinha uma nítida sensação do fluir da mente de Cristo em mim, assim, sabe? Eu conseguia sentir nitidamente a mente de Cristo fluindo em mim. Hoje, quando eu cheguei aqui, que assim, a primeira vez que eu abri minha boca, eu tive a nítida sensação de que Ele estava no nosso meio. E aí minha esposa vem e diz: Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. É porque Ele está aqui. Agora, se eu não sentir, querido, Ele vai estar aqui? Vai, por quê? Porque Ele prometeu: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou fazendo o que lá? Eu estou brincando com eles, eu estou dançando com eles, eu estou me alegrando com eles. Eu não estou só castigando eles. Eu não estou só dando chicoteada neles, eu estou ali para fortalecê-los. Amém? Deus é bom e o diabo é mau. O importante é que o diabo perdeu e Deus venceu. Senhor, Tu és bom. Você é tudo aquilo que nós precisamos. Você é o ar que nós respiramos. Você é a razão de existirmos. O Senhor mesmo disse que em Ti nós vivemos, nos movemos e existimos. Você é tudo que nós precisamos. Nos tira tudo, mas não nos tira a Tua presença. Podemos ver tudo ruir ao nosso redor. Podemos passar privações. Podemos passar fome e sede. Mas se nós tivermos você ao nosso lado, você é o pão que nos alimenta. Você é a água que sacia a nossa sede. Estamos aqui por você. Queremos ser instruídos por Sua palavra, por Teu Santo Espírito. É o que nós desejamos. Querido, quando nós chamamos Deus de você, eu sinto de dizer isso. Eu não sei como que você cresceu, em qual ambiente você se formou religiosamente, mas a maioria das pessoas acham que precisam se relacionar com Deus, que é apenas Senhor. E eles usam atributos para se dirigirem a Deus, que muitas vezes faz com que as pessoas, ou faz com que Deus seja algo inatingível, algo inalcançável. Eles usam vossa magnificência, vossa excelência, vossa soberania, e Deus é tudo isso. Posso ouvir um amém? Amém. Mas quando nós chamamos Deus de você, nós não estamos sendo desrespeitosos. Só que algumas pessoas acreditam que tratar Deus na pessoa de você é desrespeitoso. É porque talvez você não conhece nem a língua, nem o português que você fala. Deixa eu ensinar algo aqui para vocês.
A palavra você, na antiguidade, era usada somente para autoridades, para pessoas de grande e elevado nível de poder. A palavra você, ao longo das eras, ela foi sofrendo uma abreviação. Na verdade, você já é uma palavra abreviada. Na antiguidade usava-se o termo vós me ser. Essa palavra vós me ser significa vossa mercê, e ela era usada, sabe para quem? Para tratar o rei e as autoridades de um reino. Vossa mercê. Então, ao longo dos anos, essa palavra ela foi sofrendo alteração. Aí ela se tornou vós me ser, vancê, vê se pode, vancê. E aí chegou nos nossos dias como você. Então, quando nós dizemos você para Deus, nós não estamos sendo desrespeitosos. Nós estamos afirmando vossa mercê, ou seja, vossa graça. Estamos tratando alguém que é rei, que é soberano. Amém ou não? Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz assim, o Senhor disse, muitos de vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Do que adianta você chamar Deus de Senhor, Senhor, e não fazer aquilo que Ele manda? Do que adianta você chamar Deus de soberano, de Rei dos Reis, se o seu coração está longe dEle? Mais vale você chamar Deus de você e o seu coração estar andando ao lado dEle, do que você chamar Ele de soberano e você não viver para Ele. Ele é Senhor, mas Ele é seu Pai, é seu amigo, é seu protetor. Não estamos desrespeitando a Deus, estamos reconhecendo quem Deus é em todas as suas esferas. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é soberano, Ele é único, mas Ele é Pai, Ele é amigo. Amém, querido? Aleluia. Abri a sua Bíblia comigo, 1 Samuel capítulo 17. Deixa eu te dizer algo, deixa aberta aí a sua Bíblia em 1 Samuel 17, preste atenção no que eu vou te dizer. Deus, Ele vem como ondas, diga ondas. Quem já foi no mar? As ondas, elas vêm uma atrás da outra, não é assim? Às vezes maiores, outras menores. E Deus, Ele flui no nosso meio, muito parecido com ondas no mar. Por exemplo, eu disse para você, quando eu cheguei aqui, que eu comecei a cantar, eu tive a nítida percepção da sua presença aqui no nosso meio. Agora mesmo Deus pode vir com uma outra onda para você. Ele pode vir com uma onda de cura. Quem está precisando ser curado? Receba. Daqui a pouco Ele pode vir com as ondas do batismo no Espírito Santo. Eita, Jeová. Solta uma rajada de língua estranha. Tamara, você vai fazer o dono aqui e mandar nós todo mundo embora daqui. Gente, o dono aqui, o vizinho aqui, é o dono do local, né? Ele falou assim para mim, ó. Gente, vou alugar para vocês, mas quando vocês chegarem lá, por gentileza, faz um favor para mim, conserva a cerâmica, o piso aqui inteiro. Irmão, Tamara, pá. Eu falei, meu Deus do céu. Mas que o seu coração nunca pare de queimar, Tamara. Se nós quebrar, nós vamos ter que dar um jeito de pagar, irmão. Sabe, nós podemos nos mover de várias formas, mas se Deus não se mover no nosso meio, de nada vale. Então que Deus possa se mover mais e mais, e fluir como ondas no nosso meio, amém? Daqui a pouco o Espírito Santo pode passar e batizar você, querido, quando você ouve essa palavra. Veja, escute, olha para mim. Já vou pregar, quer dizer, comecei a pregar. Olha para mim. Jesus, depois que Ele morreu e ressuscitou, antes dele subir, Ele se encontrou com os seus discípulos.
Jesus vira para os seus discípulos e sopra sobre eles. E Jesus diz: recebam o Espírito Santo. Mas eles não começaram a falar em línguas imediatamente. Eles foram falar em línguas muitos dias depois. Ei, deixa eu te dar uma palavra. Você que não é batizado no Espírito Santo, as ondas do Espírito vai passar para batizar você. Se você vai começar a falar agora ou não, não importa. Eu quero te dar uma palavra. Você vai falar em outras línguas. Então receba. Eu não sou Jesus, mas eu tenho o mesmo Espírito que Jesus tinha. Se você precisa de cura, receba aí, irmão, a sua cura. O que você precisa? As ondas dele vai passar nesse lugar para tocar você. Amém? Vamos para a Bíblia. 1 Samuel 17. Veja, o ideal era nós lermos todo o capítulo, mas é muita coisa. Então o que eu vou fazer com você? Nós vamos ler alguns capítulos, eu vou pular outros e vamos continuar até aquilo que eu quero falar com você. Primeiro nós vamos ler do verso 1 até o 16, depois nós vamos pular. Vamos lá. Diz assim a palavra: os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava uns 60 quilos. Quem pesa 60 quilos aqui? Eu recebo essa unção. Não recebo não, irmão. Se eu pesar 60 quilos, vocês vão vir para cá para dar risada de mim. Não é para ouvir a palavra não. Vamos lá. Onde que eu parei, gente? Cadê? Eu vou brincar, dar nessas coisas. Vamos lá. Verso 6. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. Preste atenção. A haste da sua lança era como eixo de tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês meros servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel, dei-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samá, que era o terceiro. Davi era o mais moço. Só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. O filisteu vinha de manhã e à tarde, apresentando-se durante 40 dias. Agora pula lá para o verso 22. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente. E Davi escutou. Aqui Golias encontrou o seu problema. Ele encontrou alguém que ouviu e deu atenção ao que ele falou.
Porque enquanto Golias estava falando diante de gente covarde, ele prevaleceu. Mas quando ele encontrou alguém corajoso, ele se deu muito mal. Olha o que continua dizendo. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo. E diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento. E a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que se dará ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que o matar. Verso 31, pulem um pouquinho. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Preste atenção nisso aqui. Que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá lutar contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não pode ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: esse seu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele e o livrava o cordeiro de sua boca. Se ele se levantava contra mim, aqui está a palavra nessa noite. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será só mais um deles, peixe pequeno, porque ele afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Agora vamos finalizar, do verso 41 ao 47. Diz aqui: o filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. Disse mais a Davi: venha aqui, seu pirralho, que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lance e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei aos cadáveres do arraial dos filisteus, às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Deixa eu beber minha água. O problema de Golias foi que ele encontrou alguém que lhe causaria resistência. Até aquele momento, antes de Davi se levantar, Golias era a resistência. Vai pegando. Golias era um gigante. Diz o texto que nós lemos que ele saía dia a dia para afrontar o exército de Israel. Ninguém tinha coragem de se levantar, nem mesmo o rei tinha a audácia de se levantar e se contrapor ao seu inimigo, ao seu adversário, ao seu opositor. Diz a Bíblia que Saul, o rei, era o mais alto dentre o seu povo.
E mesmo Saul, tendo grande estatura, ele não teve a coragem suficiente para se levantar contra aquele que se opunha a eles. Então vem um menininho, diz o texto que nós lemos, um menino de baixa estatura. Um menino assim, mais ou menos do tamanho do José. O importante é que você seja igual a Davi. Então, querido, Davi ouve a afronta. E aquele que outrora estava resistindo, passaria a ser resistido. Tem gigantes na sua vida? Resistindo você? Levanta o Davi de dentro de você e comece a resistir esses gigantes. Deixa eu te dar uma palavra, irmão, não perde nada do que eu vou dizer aqui para você nessa noite. Quem tem resistências aqui? As resistências na sua vida não são um ponto de parada, é um ponto de partida. O que se levanta contra você não é para parar você, é para fazer você avançar. Só que o que nós fazemos? Nós não sabemos lidar com aquilo que se opõe a nós, com aquilo que se contrapõe a nós. A resistência muitas vezes para nós é motivo de recuo. Resistência significa que você está no caminho. O diabo não resiste cachorro morto, ele resiste a alguém que está em direção àquilo que Deus preparou. Se você está resistindo é porque você está indo para algum lugar que Deus quer que você chegue lá. Então, se você está tendo resistência, não encare a resistência como um meio de voltar para trás. Encare a resistência como um ponto de avanço. O problema, querido, é que a resposta que damos sempre está sendo errada. Entenda isso aqui. A resposta, repita isso comigo, a resposta é mais importante do que a circunstância que se levanta. Pegou? A maneira como você responde à adversidade, à circunstância, à oposição é mais importante do que a circunstância em si. Quem tem circunstâncias aqui? Mas a maneira como você responde a ela é mais importante do que isso aí que se levantou contra você. Quem era Golias? Golias era o adversário. Golias era o opositor. Golias era a circunstância. Só que enquanto homens covardes ouviam e temiam por dentro, porque diz o texto que nós lemos, que eles ouviam Golias falar e tinham medo e se encolhiam. Mas quando eles ouviram alguém corajoso, alguém experimentado, alguém que conhecia o Senhor, alguém que sabia o que era enfrentar algo maior do que um gigante. Escute, olha isso aqui. Se você ler todo o capítulo, você vai ver o texto dizer que Golias tinha quase 3 metros. É dito que ele tinha 2,90 metros. Escuta, olha para mim. Eu já falei isso aqui uma vez, mas nem todo mundo estava, eu vou falar de novo. Escute, os desafios que Davi enfrentou anteriormente a Golias era maior do que Golias. Um leão em pé pode chegar a mais de 3 metros de comprimento. Um urso em pé pode chegar a mais de 3 metros de comprimento. E Golias só tinha 2,90. Quem era Golias? Golias era apenas um adversário. Golias era apenas um opositor, enquanto não tinha alguém que se levantava contra ele. Mas ele encontrou alguém que era pequeno por fora, mas era gigante por dentro. Então ele se coloca diante do gigante. Fala, já que você está se opondo e ninguém fez nada, deixa comigo. Porque o que eu enfrentei lá atrás, quando ninguém viu, era maior do que você. E se caiu lá, vai cair aqui agora de novo. Então, querido, nós temos que aprender, preste atenção, a darmos a resposta certa para as oposições que se levantam. Qual é a resposta certa? A resposta certa não é abandonar sua casa.
A resposta certa não é abandonar seu esposo, não é abandonar sua esposa. A resposta certa não é mudar de cidade. Eita, estou falando com alguém aqui? A resposta certa não é pegar empréstimo no banco. Quem gosta do empréstimo no banco aqui? Quem? Só de raiva recebe 1 milhão na sua conta aí. Eu estou prometendo que nem eu tenho. Eu recebo, Jesus, só de raiva. Eu tenho que parar com esses negócios de brincar, porque eu me perco. Onde que eu estava? Está vendo? Nem você sabe onde eu estava, criatura. Mas veja, eu sei onde eu estava. A resposta é mais importante. Nós temos que aprender a responder diante de cada momento que se levanta contra nós. Sabe, querido, você e eu não somos capazes de impedir certas circunstâncias de virem contra nós. Escute, você pode sair daqui e ir morar lá do outro lado do mundo. As circunstâncias vão te encontrar. Você não é capaz de se ver livre das circunstâncias, irmão. Elas vão achar você. Alguém aqui está me entendendo? Alguém sabe o que é isso? Amém. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você não é capaz, escute, pega isso aqui. Você não é capaz de impedir as circunstâncias, mas você é capaz de dar a resposta adequada para aquilo que se levanta. E eu te pergunto, o que está apresentando diante de você? Quem se levantou diante de você? Veja aqui, vamos fazer um paralelo. Davi e Saul. Saul e Davi. Ambos viram o mesmo problema se levantando diante dos seus olhos. Ei! O gigante aos olhos de Saul era o mesmo gigante aos olhos de Davi. Golias não era maior exteriormente para Saul do que para Davi, era a mesma coisa. Ambos viram o mesmo adversário diante dos seus olhos. O que diferenciou foi que um sabia responder diante daquela adversidade e o outro não. O que diferenciou foi que um tinha a resposta adequada e o outro não. Agora entenda que Davi, amado, era alguém adaptado a superar as oposições, e Golias só era mais uma. Pare de reclamar dos problemas que se levantam, porque Deus está usando eles para treinar você para coisas maiores que você enfrentará. Não aguento mais, eu vou desistir, eu vou abrir mão de tudo, para mim já deu, já chega, não quero saber. E aí você reclama, e aí você apanha, e você vai apanhando, porque quanto mais você murmura, mais você sofre. Quanto mais você reclama, mais tempo você fica na prova. E aí, querido, as coisas vêm, mas vem para treinar você, vem para preparar você, vem para levantar, forjar você, a te ensinar a lidar com as oposições, amém? E qual foi a resposta de Davi? A resposta de Davi, querido, foi não se acovardar diante do gigante, que foi o oposto do que Saul fez. Irmão, Saul era covarde desde o princípio. Vou te mostrar isso já já. Saul era covarde desde o princípio. Mas Davi, porque enfrentou coisas junto do Senhor, aprendeu, querido, adiante de uma adversidade, sair para fora. Oh, olha para mim. Saia para fora. Não é para você ser um amostradinho. Amostradinho. Não é para você ser um amostradinho, é para você mostrar o Senhor que está dentro de você, porque maior é o que está dentro de você. Eu vou chegar em casa, eu vou apanhar. Agora tem um memezinho, irmão. Ele fala, eu gosto assim, amostradinho. Deixa pra lá. Mas
força. Jesus, não me fulmina aqui não, por favor. Resistência, querido, é uma chamada para sairmos para fora e não para nos encolhermos para dentro. O que está resistindo você, olha para mim, sem conversa. O que está resistindo você está te desafiando a trazer para fora aquilo que está dentro. Que isso, mulher? Tem alguém mais doido do que eu aqui nessa noite. Vou repetir. Esqueci o que eu ia falar. O que está dentro de você, o que resiste você pelo lado de fora, está desafiando você a trazer para fora aquilo que está dentro. Olha aqui o contraste entre Saul e Davi. Quando foi para Samuel, preste atenção, olha só para você ver. Eu disse para você que Saul sempre foi um cara covarde, né? Veja isso aqui. Quando Samuel foi apresentar Saul como rei de Israel, o que Samuel fez? Samuel fez isso aqui, ó. Samuel reuniu todas as tribos e ele fez um sorteio. E conforme o sorteio caía naquela tribo, separava aquela tribo e ele continuava fazendo sorteio até cair na família e no indivíduo específico. Samuel reúne a tribo, faz o sorteio cai sobre a tribo de Benjamim. E aí ele faz o sorteio de novo, o sorteio cai sobre a família de Matri. E aí ele faz o sorteio e cai sobre um homem chamado Saul. Saul era o cara que havia sido escolhido para ser rei de Israel. Agora, olha isso aqui. Quando o nome de Saul, gente, presta atenção, quando o nome de Saul vem à tona para a galera, para a nação, o povo fica falando assim, cadê Saul? Cadê Saul? Saiu o nome de Saul, aí eles viram para o pai de Saul, Quis, cadê seu filho, Quis? O Quis vai dizer, se vocês não sabem, nem eu sei. Cadê Saul? Cadê Saul? E aí o povo fica questionando, peraí, Deus levantou Saul, mas Saul não está aqui, onde que Saul está? E aí Samuel vai para Deus e pergunta para Deus, Deus, cadê Saul? Olha a resposta de Deus para Samuel. Olha isso aqui, 1 Samuel 10, 22, pega isso aqui. Então perguntaram ao Senhor se aquele homem, Saul, já havia chegado ali. Agora olha isso aqui, e o Senhor respondeu, pega o código, pega a visão. Olha o que o Senhor respondeu. Saul está ali, escondido entre as bagagens. Ele estava o quê? Olha o covarde aqui. Quando Golias se levantou, Saul e os seus homens fizeram o quê? Quando não havia adversidade, quando o cara estava para ser reconhecido como rei de Israel, ele já estava escondido. Imagina quando um gigante se levantou diante dele, ele ia fazer o quê? Se esconder. Saul foi uma pessoa, querido, que em momentos importantes se escondia, e o mesmo ele fez diante de Golias, e ele se acuou diante daquilo que veio para resisti-los. Agora veja Davi, estou te dando um contraste entre os dois. Davi foi um jovem que viveu escondido, mas no Senhor. Amém. Davi viveu escondido no Senhor, e por meio dele, Davi se levantou diante das suas resistências. Davi sabia o que era ter resistência. Davi sabia o que era o enfrentamento. Davi sabia o que era lidar com inimigos maiores e mais fortes do que ele mesmo. Ele conhecia a resistência. Ninguém, querido, sabia o que Davi estava enfrentando enquanto ele cuidava das ovelhas de seu pai. Ninguém, porque ninguém via, ele estava lá sozinho. O menorzinho naquela época dos filhos era responsável por cuidar das ovelhas de seu pai. E talvez você não saiba, escute, olha isso aqui. Talvez você não saiba, o que cuida das ovelhas do pai é o menos importante dentro da família. Davi era o membro menos importante dos filhos de Jessé, mas quem foi escolhido? Porque aqueles que nada são, o Senhor tem prazer em fazer deles alguma coisa. O Senhor escolhe aqueles que nada são. Amém? Mas ninguém via o que Davi estava enfrentando sozinho lá.
as resistências que ele já estava vencendo e que ele estava prevalecendo. Saía um urso, resistência. Ele lidava com o urso e vencia. Saía um leão, outra resistência. Ele lidava com o leão e prevalecia. O que está saindo aí na sua vida que você está prevalecendo? Quem se levantou? Quem está vencendo isso aí? Sabe o que Davi fez? Olha isso aqui, pega isso aqui. Davi resistiu à resistência. Repita isso comigo, resistir à resistência. Quem é a resistência? Aquele que se levanta, mas quem resiste? Você. Davi sabia o que era resistir à resistência, querido, do leão e o urso. O urso, falei igual um caipira agora. O leão e o urso, querido, era uma resistência para o pastoreio de Davi. Pega. Olha aqui. Deus te chamou para fazer coisas, sim ou não? Deus está confiando coisas na sua mão, sim ou não? Só que você vai ter resistência. Você vai ter coisas que se levantam. Mas essa resistência está formando você. Está preparando você. Escute. O urso e o leão era uma resistência para o pastoreio de Davi. Mas Davi se levantou contra aquilo que se levantava contra ele. Se levante contra aquilo que se levanta contra você. Nós temos que aprender, querido, a nos levantar contra a oposição. E eu não estou falando de esquerda, nem da direita política. Se levante contra as oposições. Para de ficar aceitando isso aí como se isso aí fosse normal. Dá-lhe bicuda na cara do cão. Dá-lhe bicuda na cara. Dali. Oh, Jesus. Se vocês não vão sair daqui mal ungido, pelo menos vocês vão sair daqui mais felizes. Mas, querido, se posicione contra aquilo que se opõe a você e que te impede de prosseguir em Deus. Escute. Deus tinha uma vitória para dar ao seu povo em relação aos seus inimigos. Só que Golias é alguém que se levanta para impedir o avanço. Se levante, querido, contra aquilo que está te impedindo de prosseguir em Deus, de avançar em Deus, de crescer em Deus, de se tornar quem Deus quer que você se torne. Eu posso ouvir um amém? Amém. Agora nós, por razões diversas, nós somos muito passivos. Nós aceitamos as coisas nos empurrarem para trás. Nós escolhemos encolher para o lado de dentro. É assim ou não? Nos oprimimos, aceitamos a opressão. Para de aceitar. Tem alguém aqui oprimido? Vem cá que eu vou meter a mão na sua cara, quer dizer, a mão na sua cabeça. Você está oprimido, irmão? Se você estiver oprimido, você vai sair daqui liberto nessa noite. Você vai sair daqui leve. Pare de aceitar a opressão na sua vida. A opressão da enfermidade, a opressão da maldição, a opressão das palavras contrárias, a opressão do diabo, a opressão do vício. Porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. Receba a sua liberdade aí, ó. É como se eu fizesse isso aqui, você pudesse receber alguma coisa. Ele te deu, filho, eu não estou te dando nada. Mas veja, querido, nós aceitamos a opressão e nada fazemos. Vê se isso aqui não é verdade. Nós assistimos os adversários rugirem e aceitamos. Aceitamos os gigantes nos diminuírem e nada fazemos. Pega as duas coisas que eu acabei de dizer. Você aceita o adversário rugir e você nada faz. Você se encolhe, você se amedronta, você recua. Você assiste o gigante se levantar e você aceita. Você se oprime. Preste atenção, querido. Foi isso que Golias fez. Olha aqui para mim. Vou te dar um outro exemplo também dentro da palavra. Golias não lutou primeiro fisicamente. Como que Golias lutou primeiro contra o exército de Israel? Falando.
Golias literalmente entrou na mente do povo, porque é o que diz o texto. Antes de lutarem fisicamente, Golias se levantou verbalmente. Você prestou atenção no texto que nós lemos? O que Golias fazia? Ele insultava o povo. Ele amedrontou o povo por meio de palavras. Nessa noite Deus vai quebrar o poder das palavras do inimigo na sua vida, que te põe medo, que te põe vergonha, que te põe depressivo, que te põe oprimido, que te põe para baixo, e as palavras do Senhor vão renovar você por dentro. Mas escute isso aqui: Golias atacou seus adversários com menosprezo e diminuindo eles. O que Golias fez? Golias entrou na mente do povo, usando o que ele tinha, que era o seu tamanho e seu próprio favor. Golias foi esperto, irmão, ó, ele fez o primeiro campo de batalha, a mente. Golias sabia que o povo de Israel olhava para ele e via ele como alguém de grande estatura, e aí Golias usou a sua estatura em seu favor, mas não foi para lutar primeiro fisicamente, foi para lutar primeiro verbalmente. Entrou na mente. Mas Golias, querido, não contava que alguém que tinha uma mente mais forte que a dele, e que embora fosse pequeno em estatura, era gigante por dentro. Enquanto Golias estava entrando na mente de um povo covarde, ele se deu mal, porque chegou alguém que tinha uma mente mais forte do que a de Golias, e embora ele fosse pequeno, ele era maior do que Golias por dentro. Gigante não são seus adversários, querido, porque quem está dentro de você é maior do que eles. Mas o negócio é que muitos crentes não se prepararam para a resistência em suas vidas, por incrível que pareça. Irmão, olha para mim. Você está preparado para sofrer resistência? De tudo e de todos? Dos homens? Do diabo? Você está preparado? Por incrível que pareça, tem um monte de crente que não está preparado. Tem um monte de crente com a ideia, com o quê? Com a ideinha de que tudo precisa correr de vento em polpa para ele. Tem crente que não se prepara para a luta, não se prepara para a batalha, não está pronto para a oposição. Não, tudo tem que ir bem para mim, ninguém pode falar nada contra, ninguém pode se levantar, ninguém pode isso, ninguém pode aquilo, tudo precisa correr de vento em polpa. Deixa eu te falar uma coisa: se quando você estava no mundo as coisas não corriam de vento em polpa e você já pertencia ao diabo, imagina agora que você não pertence mais ao mundo, você faz parte do reino de Deus, imagina as coisas que não vão te acontecer. Você acha que o diabo vai ficar parado, vendo as coisas de Deus acontecendo na sua vida, e não vai fazer nada com você? Você está esperando com que tudo vá de vento em polpa, com que tudo saia do jeito que você quer, com que tudo seja do jeito que você imagina que tem que ser? Não vai ser, porque você tem alguém que está te resistindo 24 horas por dia, mas ele tem uma palavra melhor para te dar. Você tem alguém que não te abandona 24 horas por dia. Eu estou parecendo aquele pregador de TikTok. É aquela menininha que fica falando umas frasezinhas de efeito bonitinha para empolgar o povo. Não fique esperando as coisas ir de vento em polpa. Quer uma palavra? O mesmo vento, escute, olha aqui. O mesmo vento que te resiste é o mesmo vento que te impulsiona. O mesmo vento que está soprando contra você é o mesmo vento que vai fazer você avançar. Quer ver uma coisa? Na antiguidade, os barcos não tinham motores. Eles eram impulsionados por velas. Sabe o que é uma vela? Não é aquele negócio que você acende quando acaba a energia, não. Eles eram impulsionados por velas, que era feito de pano, de algum tipo de tecido, era colocado em hastes no barco, o vento soprava e impulsionava. Não tinha motores. Agora escute, olha para mim. Para que o barco pudesse avançar, tinha que ter vento. Senão eles iam ter que fazer o quê? Remar. Mas se o barco tinha velas e o vento soprava, o barco avançava. Só que muitas vezes o vento era contrário ao barco. O que os barqueiros tinham que fazer? Levantar as velas. E quando eles levantavam as velas, sabe o que eles faziam? Quebravam a resistência do vento.
Agora ouça, o mesmo vento que os resistia, quando o vento era favorável, os impulsionava. O vento que te resiste é o vento que te impulsiona. Para de reclamar. Ah, porque disso, ah, porque daquilo, ah, foi injusto, ah, não sei o quê. Querido, Deus está querendo te levar mais longe. Eu quero que você se lembre de algo que eu disse esses dias. Sempre que você se levantar para dar passos em direção ao Senhor, o seu inimigo não vai ficar parado vendo você prosseguir. Esses dias eu disse isso. Quando você propuser no seu coração andar com Deus, estar com Deus, gastar tempo na presença de Deus, não ache que o diabo vai bater palma para você e vai dizer, muito bem, continue e eu não vou lhe fazer nada. Ele vai vir. Porque o trabalho dele é resistir você. Mas o trabalho do Espírito Santo é levar você a desfrutar de qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o seu inimigo vai se levantar para te resistir. E nós deveríamos quebrar a resistência dele. Como? Resistindo de volta. Lembra? Deu o exemplo do barco. O vento soprava contra o barco, e para quebrar a resistência eles recolhiam as velas, certo? Para quebrar a resistência. O diabo vai se levantar contra você e Deus espera que você quebre a resistência dele. Pastor, eu posso? Claro que você pode. Ele está resistindo a você? Tem gigantes resistindo a você? Tem situações resistindo a você? Resista de volta. Irmão, escuta, o diabo não espera com que muitos de nós nos levantemos contra ele. Você sabia disso? Quando o diabo vem contra você, ele conta que você não vai fazer nada. O diabo não espera com que você se levante contra ele. Irmão, Deus conhece todo mundo, sim ou não? E o diabo sabe onde o calo de cada um aperta também. O diabo sabe. Ele levanta uma situação na sua vida, ele fala assim, isso daí já caiu 1 milhão de vezes nisso aí, ó. Vou levantar mais uma. Ele começou a esboçar uma reação para se levantar e para começar a caminhar com o Senhor. Mas espera aí que eu vou levantar isso daqui de novo e ele vai responder igual ele sempre respondeu. O diabo não espera que você se levante contra ele, mas eu quero te dar uma palavra. Você vai começar a se levantar contra o diabo. Amém. E você vai começar a resisti-lo. Amém. Porque, querido, é isso aqui que está escrito na Bíblia. A Bíblia vai dizer para mim e para você no livro de Tiago, no capítulo 4, verso 7. Olha aqui, portanto, sujeitem-se a Deus. Façam o quê? Mas resistam ao diabo. E ele vai brincar com você? Não. Ele vai colocar você para fugir? Não. Ele está dizendo, resistam a Deus, mas resistam ao diabo e é certo, ele vai fugir de você. Agora entenda isso aqui. Quem quer resistir ao seu inimigo? A resistência ao seu inimigo depende da sua sujeição a Deus. Eu vou repetir. Se você quer resistir ao que se levantou, se sujeite a Deus. Porque, querido, sem Ele, você vai fugir até mesmo da sua própria sombra. Se você não estiver andando com Deus, você vai ver a sua sombra, você vai achar, um demônio ali, gente. Ai, meu Deus do céu, ó, Senhor Jesus. Credo em cruz, Nossa Senhora da Aparecida. Se sujeite a Deus, resista ao diabo, e a garantia é certa, ele vai fugir de você. Agora, querido, se nós andarmos de mãos dadas com o nosso inimigo, não haverá resistência da nossa parte. Se você estiver aqui, ó, andando lado a lado com ele, a Bíblia diz assim, escute, que o Espírito Santo, ele pega firme conosco. Ele faz o quê? Sabe o que significa isso? É literalmente ele segurar na sua mão. Olha, o sentido dessa palavra é literalmente esse. Romanos 8, 26. Semelhantemente, o Espírito nos assiste. A palavra assiste tem o significado dele pegar firme conosco, pegar na nossa mão e dizer, vamos, bora, let's go, bora, bora. Ele pega firme com você, querido. Agora, se nós estivermos andando de mãos dadas com o nosso inimigo, como nós vamos lhe resistir?
Mas se nós aprendemos a andar com Deus e nos sujeitar a Ele, o diabo vai ter que fugir. Agora deixa eu fazer uma observação aqui paralela ao que eu estou te dizendo. Preste atenção no que eu vou dizer. Isso é paralelo. Nem toda a resistência do diabo, viu? Isso aqui é só para você ficar espertinho. Porque tem coisas que estão sendo resistidas na sua vida, você está falando que é diabo e na verdade é tratamento de Deus para você. Porque eu li Tiago 4,7, sim ou não? Sujeitem-se a Deus, resista ao diabo, ele vai fugir de vocês, não foi isso? Só que se você ler o verso 6 diz assim: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então nem toda resistência que se levanta na sua vida é o diabo. Cuidado que você pode estar sendo resistido pelo próprio Deus. Porque Deus está querendo fazer o quê? Deus está querendo tratar você. Amém ou não? Amém. O diabo, ele te resiste para te parar e depois te fazer recuar. Deus te resiste para te parar, te tratar, para te fazer avançar. Mas voltando ao ponto aqui, não espere as resistências pararem. Pergunte para mim: por quê, pastor? Porque Satanás não vai deixar de ser quem ele é. E o seu trabalho, irmão, é ser opositor. A princípio, o nome Satã, o significado do nome Satã é aquele que se opõe. Satanás significa opositor. Não espere parar de ter oposição. Não fique esperando que dia que aquele fulano, ou que dia que aquela fulana vai parar de se levantar contra mim. Tadinho de você. Se ele der lugar para o diabo vai levantar ele todas as vezes quando ele der lugar contra você. Porque o trabalho do diabo é se opor a você, ele não vai deixar de ser Satanás. Mas você pode deixar de ser natural e ser filho de Deus e meter a mão na cara dele. E quer uma boa notícia? Ele pode não deixar de ser Satanás, mas o fim dele já foi decretado. Meu irmão, te dou uma boa notícia. Apocalipse 12:10 diz isso aqui para nós, ó. Então ouvi uma forte voz no céu proclamando. Fica tranquilo que até 9 horas eu termino, tá? Eu tenho 12 minutos ainda. Eu tenho muita coisa para falar, mas nós vamos lá. Olha o que diz aqui. Então ouvi uma forte voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso. Agora preste atenção nessa expressão. Foi o quê? O acusador de nossos irmãos. Agora o que ele faz? O mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Escute isso aqui. Tem alguém de dia e de noite diante de Deus requerendo autoridade sobre você. Você não pegou o que eu disse, né? O opositor aqui, o acusador aqui, Satanás, diz o texto, que de dia e de noite ele se apresenta diante do Senhor para requerer autoridade sobre você. Aí você vai me perguntar: pastor, tá bom, mas Satanás me acusa do quê? Por que ele me acusa, pastor? Porque ele acredita, querido, que ele tem autoridade sobre você, mediante as brechas e ilegalidades que eu e você damos. Todas as vezes, olha para mim, presta atenção nisso aqui, isso é libertador, isso é libertador. Todas as vezes que eu e você erramos, pecamos, abrimos brechas, damos legalidade, ele vai para Deus: olha lá, Deus, ó, pertence a mim. Porque o Senhor falou que quem vai habitar contigo é aquele que tem mãos limpas e um puro coração. É esse que vai subir o seu monte. Olha lá, ó, pecador, errou, deu legalidade, deu brecha, eu posso entrar, eu vou lá. E aí Satanás olha para mim, Satanás se apresenta diante de Deus. Só que tem alguém do lado de Deus. Sabe o que Deus faz? É verdade, Satanás, ele falhou mesmo. Ele deu uma brecha grande. E se eu não estender minha misericórdia para ele, você vai destruir ele. Mas vem cá, está vendo aqui? Está vendo esse aqui? Esse aqui é o advogado que eu preparei para eles. Querido, quando Satanás aparece diante de Deus, Deus apresenta o advogado que nos defende. Diante do advogado acusador, porque Satanás é o advogado de acusação, mas Jesus é o advogado de defesa.
Mas se isso não fosse o bastante, sabe o que Deus apresenta para ele? Aqui, Satanás, se Jesus não é o suficiente, então toma o sangue derramado, porque esse sangue que você veio requerer porque ele pecou, é esse mesmo sangue que o meu filho derramou, que o lava, que o purifica, que o redime, que o restaura e que o salva. Você pode agradecer a Deus por esse sangue? Você pode dizer, obrigado, Senhor, porque o teu sangue me comprou. Senhor, obrigado porque o teu sangue nos lavou, nos remiu, nos purificou, nos resgatou, deu para nós uma nova aliança. Querido, daqui a pouco nós vamos ceiar. A ceia diz que o cálice da ceia é uma nova aliança, por meio do quê? Do sangue. Sangue! O opositor, querido, está nos acusando, mas ele foi vencido porque há um sangue sobre nós. E essa é uma boa notícia. Por isso, nós devemos estar prontos para a vida cristã. Irmão, dá assim, com todo respeito, dá um cutucão nessa pessoa que está do seu lado aí. Fala para ela, irmão. Não, se você não falar, você não vai para o céu. Fala para assim, irmão. Agora é hora de eu cobrar uns negócios aqui. Deixa eu cobrar uns negócios aqui, meu dado. De umas pessoinhas aqui, ó. A Ana odeia que eu mando vocês repetir. Aí nem foi lá pro congresso, o pastor mandava repetir, ela virava e repetia. Eu só ficava assim para ela. Irmão, é sério. Eu mando vocês repetir, mas tem hora que nem eu também gosto de ficar repetindo quando os outros mandam. Aí tipo assim, ó, o pastor ficava assim, ó, repete. Aí eu olhava para ela, não repetia, ela falava assim, você não está falando também? Mas você tem que estar pronto para a vida cristã, irmão. E nós parece que não estamos preparados. Sabe por quê? Porque a vida cristã será cheia de levantes do inimigo. Repite comigo, levantes do inimigo. Mas não se esmoreça diante daquilo que se levantou contra você. Olha para mim. Não se esmoreça diante daquilo que se levantou contra você, porque a boa notícia é, o que se levanta contra nós também cairá diante de nós para a glória de Deus. O gigante é a sua promoção. O leão é a sua promoção. O urso é a sua promoção. Amém? Eu não estou aqui, querido, para te desanimar ao te dizer que você vai ter oposição, mas para te dizer o que Jesus disse: você vai ter oposição, vai, mas tenha bom ânimo. Amém. Eu estou aqui, querido, para te dizer: fortaleça as suas forças, alinhe seu coração, porque a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora veja, Faraó se levantou contra o povo quando este fugia do Egito. Faraó se opôs a eles. Mas olha o que o Senhor diz a respeito do Faraó. Deus diz assim: foi para isto mesmo que eu levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Deixa eu te dizer algo, isso aí que se levantou é para Deus fazer o nome dele ser engrandecido na sua vida e para que as pessoas possam ver que há um Deus sobre você. Agora escute, oposição é um meio de promoção. Quem quer ser promovido? Então lide com aquilo que se levanta contra, porque oposição é para promover você. O problema, amado, é que a gente não vê assim. Olha aqui, a gente olha para o nosso irmão, a gente olha para os problemas que existem dentro da família, a gente olha para os problemas que existem dentro da igreja, a gente olha para os problemas que há na sociedade, que há no governo, que há no trabalho, a gente olha essas coisas e a gente vê as resistências como se elas fossem prevalecer, vencer, nos devorar, mas elas não vão. Amém. Obrigado pelo seu amém empolgado. Você está tendo uma oportunidade de ouro para ser promovido ali, querido. Só que nós tendemos a ver o pior e desanimar. O que foi que Davi falou para o povo? Escute, olha isso aqui.
Golias fez o que ele estava fazendo todos os dias. Golias se levantou mais uma vez, só que agora Davi ouviu. Depois que Davi ouve o desafio de Golias, sabe o que Davi vira para o seu povo e diz? Desanima não. Quem esse circunciso filisteu incircunciso pensa que é? Deixa eu te falar, se levantou oposição, não desanima não. Davi falou para eles, não desanima. Quem foi Golias? Escute. Quem foi Golias? Golias para Saul foi uma resistência ao trono de Israel, mas olha isso aqui, Golias para Davi foi um meio de promoção para levar Davi até o trono de Israel. Davi futuramente viria a se tornar rei. Saul seria destituído do seu reinado, mas Davi viria a se tornar rei, porque ele venceu Golias, então ele começou a ser promovido. Sabe como começou a promoção de Davi? Ele derruba o gigante, olha aqui, ele derruba o gigante, aí o rei promove ele, sabe o quê? Tocador de instrumento. Vem cá, dedilhar sua harpa, ou sei lá qual era o instrumento de Davi. Primeira promoção de Davi depois que ele venceu Golias, ser o músico especial do rei. Vou tocar para o rei. O espírito de Satanás vinha sobre Saul, ele ficava endemoniado, e Davi vinha, dedilhava sua harpa e saiu o espírito maligno. Olha onde começou a promoção dele. Depois, escuta, Saul começou a perceber que Davi era um cara diferente. Sabe o que ele faz? Ele promove Davi a chefe de tropas do seu exército. Então Davi começa a sair para as batalhas e a vencer nas batalhas. E aí um certo dia, olha isso aqui, Davi voltando com a sua tropa das batalhas depois de ter vencido seus inimigos, as mulheres começaram a cantar. Saul matou milhares e Davi seus 10 milhares. Saul ouviu aquilo, irmão, Saul ficou indignado, porque ele percebeu que Deus era com Davi. O que Saul faz? Saul, temendo que Davi tomasse o seu trono, olha isso aqui, olha a próxima promoção de Davi. Saul se levanta, Saul faz o quê? Saul se levanta contra Davi. Só que quando Saul se levanta contra Davi, ele se levanta dando uma promoção para Davi. Dá para entender isso aqui? Até então, Davi era chefe de algumas tropas de Saul. Aí Saul expulsa Davi da sua presença, ou seja, agora Davi não toca mais harpa diante do rei. Agora Saul expulsa Davi da presença e faz Davi chefe de 1000 homens. A oposição trouxe promoção para ele. Você acha que isso aí se levantou para fazer o que com você, criatura? Vou te dar mais um exemplo para a gente ir para o final. Sansão, quem conhece ele? Você já andou com ele? Veja, vamos pegar aqui a história de Sansão. Sansão estava indo em direção a uma cidade chamada Tímina. Repita o nome. Tímina. E ele estava com seu pai e a sua mãe. Sansão tinha visto uma mulher filisteia, gostou daquela mulher, e ele volta para casa dos seus pais e fala assim, ó, vamos até aquela cidade, porque eu quero que vocês tomem aquela mulher como esposa para mim. E os pais de Sansão ficaram assim, poxa, Sansão está maluco, porque ela é uma filisteia, ela é dos nossos inimigos. Os filisteus era de onde vinha Golias. Muitos anos depois, Sansão vai buscar uma mulher filisteia para poder se casar. Os pais de Sansão ficam assim, pô, isso não tem lógica, porque Deus falou para nós casarmos os nossos filhos com pessoas do nosso próprio povo. Aí, diz o texto, lá em Juízes 14, 17, não sei, está lá na Bíblia, que os pais de Sansão não entenderam, mas eles não sabiam que aquilo vinha do Senhor. Repite comigo, vinha do Senhor. Agora olha o que acontece. Está Sansão, o seu pai e a sua mãe em direção a Tímina. Sabe o que pula na frente de Sansão? A Bíblia diz que um leão novo pula na frente de Sansão rugindo. Repita isso comigo, leão novo rugindo. Diga de novo, leão novo rugindo. Opa!
Davi enfrentou o quê? Ursos, gigantes, leões, depois enfrentou o rei. Olha os desafios do cara. Agora, diante de Sansão, um leão novo rugindo. O leão novo fala de uma adversidade nova, fala de algo que você ainda não enfrentou, fala de algo que talvez você ainda vai passar. Mas ele não veio calado, ele colocou na frente de Sansão, se opôs a Sansão, rugindo. Preste atenção, isso aqui tem um segredo, rugindo. Ele não apresentou só e ficou caladinho, ele pulou e... Agora eu te pergunto, querido, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Quem estava errado nessa história? Sansão ou Leão? Presta atenção. Sansão estava indo para uma cidade. E diz o texto que foi o Senhor quem estava conduzindo ele. Quem que estava errado? Sansão ou Leão? Ninguém mandou o leão pular na frente de Sansão. O leão entrou na frente de Sansão. Sansão estava em direção ao propósito. Na hora que o leão pulou, ele se deu mal. Todas as vezes que você estiver indo em direção àquilo que Deus tem para a sua vida, leões, circunstâncias novas, circunstâncias velhas, antigas, ou algo que você ainda não experimentou, vai se apresentar diante de você rugindo. Não é em silêncio não, é rugindo, para recuar você, para amedrontar você. Mas eu quero te dar uma palavra: se você está no caminho que o Senhor te colocou, avança e parte esse leão no meio. Eita Jeová. Agora, ouça isso aqui. O leão rugindo fala de uma resistência. A presença do leão é a oposição, mas o rugido do leão é a resistência. A presença física do leão é uma oposição. Isso aqui, por exemplo, esse material aqui, ó, ele é uma oposição para mim. Só que o leão era uma oposição para Sansão avançar. Só que o rugido era a resistência. Alguém aqui gosta de documentário? Quem gosta de documentário? Você não gosta, né? Você gosta de ficar vendo essas porcarias aí, TikTok, Instagram, esses lixos aí, né? A Globo, ouvindo essas porcaria velha. Se liberta da Globo em nome de Jesus. Olha aqui, presta atenção. Vamos lá. Já viu o documentário de leões? Quando um leão quer proteger o seu território, ele demarca seu território. Ele urina nos pontos. E escute, um leão, ele sabe quando um outro leão invade o seu território. O seu olfato é muito aguçado. E os leões invasores, eles começam a rugir. E o rugido de um leão pode ser ouvido até 10 quilômetros de distância. Quando um leão quer defender o seu território, sabe o que ele começa a fazer? Ele começa a rugir. Porque o rugido é uma advertência para os invasores. Pega isso aqui. O rugido é uma advertência para os invasores. Que advertência? Se você continuar vindo, você vai encontrar resistência. Não continue avançando sobre o meu território, porque eu vou resistir você. O que o leão fez? Saiu, se apresentou diante de Sansão rugindo. Não avança. Não continua. Satanás está rugindo contra você, irmão? Certamente que ele está. Porque Pedro vai dizer em 1 Pedro no capítulo 5, no verso 8, Pedro diz assim: o diabo, o vosso adversário é opositor. Golias era opositor, o leão e o urso eram opositor. O diabo, o vosso adversário, o vosso opositor, sabe o que ele faz? Ele anda ao derredor de vocês, rugindo. Ele não anda ao redor de vocês como um gatinho em silêncio. Ele anda ao derredor de vocês fazendo o quê? Rugindo. Esperando o quê? Alguém que ele possa devorar. Alguém que ele possa destruir. Irmão, vou terminar, prometo. Eu já me encontrei com esse leão chamado Satanás várias vezes nos meus sonhos. Várias vezes. Quem aqui já sonhou com um leão tentando te pegar? Não, vocês não têm sonho não? Jesus batiza esse povo com sonhos, porque o Senhor disse que nos últimos dias os velhos sonhariam. Não, pastor, não tenho sonho porque eu não sou velho, então eu devo ser velho, porque eu sonho demais. O Fábio também é velho, né, Fábio? Receba aí batismo de sonhos. Não,
Mas o que eu estou falando é bíblico. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É o que diz Joel. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E aí quando chega nos velhos, fala assim, os velhos vai ter sonho. Se você já está avançado na idade, eu profetizo sonhos sobre as suas vidas. Você não recebe não? Eu recebo por você, eu vou sonhar mais ainda. Eu estou te dizendo, eu já sonhei várias vezes com leões tentando me pegar, mas em todas elas eu fui livrado para a honra e glória de Deus. Só que eu tenho uma boa notícia para te dar, melhor do que essa. Eu já sonhei com o verdadeiro leão, o leão da tribo de Judá. E sabe o que eu estava fazendo? Eu estava montado nele, galopando nele, correndo com ele, passando a mão na juba dele. Eu sei quem ele é. Pedro diz, vosso adversário. Adversário é que se coloca diante de você. Rugindo é a forma que ele se apresenta para te intimidar e te resistir. Ou, criatura. Isso aí está tentando te intimidar para te resistir. Porque o diabo está rugindo. Ele não vai parar de rugir. Mas você pode dar um soco na boca dele, quebrar os dentes dele. Mas perceba o que Pedro continua dizendo no verso seguinte. Olha isso aqui, o diabo está ao redor de vocês rugindo, mas Pedro diz no verso, logo depois, no verso seguinte, resisti-lhes firmes na fé. Você vai fazer o quê? Resiste, lembra que eu disse? Comece a resistir à resistência, se levante contra aquilo que se levanta, se oponha contra aquilo que se opõe. O diabo se levantou, resiste ele pela fé. Aí ele continua dizendo, sabendo que os mesmos sofrimentos que estão acontecendo entre vossos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. Deixa eu te dizer algo, querido. Não é só você que está passando por levantes não, querido. Não é só você que está passando por resistências não. Não é só você que passa por dificuldades não. Pedro está dizendo aqui que os nossos irmãos ao redor do mundo estão enfrentando as mesmas resistências que você. Só que tanto eles quanto nós podemos fazer algo, resistir ao diabo. Então nessa noite você vai dar uma palavra de ódio contra o diabo na sua casa, na sua família, na sua vida. Você vai dizer, eu não te pertenço, eu fui comprado, remido e resgatado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Voltando para Sansão, eu disse que eu vou terminar e agora eu prometo. Se eu não terminar, você pode vir aqui tomar o microfone da minha mão. Pode não, que eu te dou um tapa na orelha. Voltando para Sansão. Só havia duas opções para Sansão. Me pergunte qual, pastor? Ou Sansão recuava ou o leão recuava. Mas quem estava errado era o leão, então o leão se deu mal. Essas eram as únicas opções que Sansão tinha. Ou ele voltava para trás, ou ele enfrentava o leão. E aí, diz o texto, que Sansão foi tomado pelo Espírito de Deus. E olha que gostoso isso. Ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito. Sansão rasgou o leão com as suas próprias mãos como quem rasga um cabrito. Nós precisamos dessa firmeza que vem pelo Espírito de Deus, irmão. Nós precisamos dessa firmeza para nos levantar contra aquilo que se levanta contra nós. Você precisa do Espírito Santo, querido, para te levantar e te fazer rasgar os seus inimigos diante da sua presença. Irmão, você tem um leão aí dentro querendo rugir. Tem alguns que estão miando. E ele está aí doido para rugir contra os seus adversários. Mas sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos mantendo esse leão dentro de nós acuado. Nós estamos mantendo esse leão dentro de nós acuado porque nós estamos com medo daquilo que se levantou. Ou porque não sabemos quem é que habita dentro de nós. Maior é o que está em vós. Ponha esse leão para rugir. Amém ou não? Amém. Só de raiva, receba aí. Fica de pé no seu lugar.